Lumos Maxima. Olá, seja muito bem-vindo ao Novos Shows. Já se inscreve aqui embaixo, tá, gente? Compartilha meus vídeos e dá aquela curtida pra me ajudar pra continuar fazendo vários videozinhos pra vocês. Que J.K. Rowling é uma gênia da literatura, e isso todos nós sabemos. Mas você sabe a outra mensagem que ela deixou, além da mensagem de amizade e de superação? Ela deixou uma mensagem sobre o cuidado que nós devemos ter com governos autoritaristas. Isso mesmo, gente. Very well. Council will deliberate. In the meantime, you will be returned to Azkaban. Voldemort e Grindelwald. Apesar de cada um ter o seu objetivo, os dois partilhavam de um mesmo sentimento e ideologia, que é a supremacia bruxa. Os dois foram inspirados abertamente em Hitler. Você está conseguindo ligar isso a alguma coisa atualmente? Pois é. Salazar Sonserina também foi inspirado em um ditador, Antônio Salazar, se eu não me engano, que foi um ditador português. Para você que não sabe, J.K. Rowling passou vários anos morando em Portugal. Todos de 18 a... eu tenho 12, então não me encaixo aí, mas de 18 a 30 e poucos anos, cresceu com a saga de Harry Potter. Mas muitos de nós que torcia a favor do Harry estamos nos deixando enganar por Lucius Malfoy, por Dolores Umbridge, por Voldemort da vida real. Então, para vocês não esquecerem o real mal que nos assombra, eu vou fazer uma analogiazinha sobre Harry Potter e a nossa vida real, né, amores? De tudo que tá acontecendo nessa política. Eu queria fazer um vídeo de Harry Potter por causa que mês que vem tem Animais Fantásticos e Onde Habitam e a gente precisava de homenagear isso, né, gente? Mas com o estado que o nosso país está, também não podemos deixar de falar sobre isso. Então vamos lá? Normalmente, governos autoritaristas começam com alguns pontos que eu vou citar para vocês, que também tem Harry Potter. O culto pelas tradições, seja pela família tradicional brasileira, ou seja pelos puro sangue. Essa ideia serve sempre para o mesmo fim, que é justificar o preconceito. Segundo ponto, o desdém pela modernidade. Isso mesmo, gente, pode parecer estranho, mas normalmente esses governos têm isso. Inclusive, em Animais Fantásticos, Newt Scamander fica um pouco assustado com as leis que ainda existem nos Estados Unidos em relação ao contato com os trouxas. Esses governos sempre veem essas formas de viver como algo depravado ou anormal. No caso de Harry Potter, são os trouxas se relacionando com os bruxos, né, gente? Como a gente já viu várias, inclusive Hermione maravilhosa é fruto disso. E no nosso mundo real são as novas famílias, como os gays que querem ter uma família, os filhos e assim por diante. Os fins justificam os meios. Nesse tipo de governo, as pessoas sempre usam a ideia de que o fim justifica os meios, mesmo que os meios sejam muitas mortes. Em Harry Potter nós vemos as duas ideologias, tanto de Voldemort quanto de Grindelwald, que é um massacre em massa aos trouxas e aos nascidos trouxas. Ai, uma barata! Avada Kedavra! Desculpa, gente. Já no nosso mundo, quem é sacrificado com o país acima de tudo, essas ideias fazem que esses meios sejam pessoas menos favorecidas, como pobres, como os negros, como os gays, como as lésbicas, como as mulheres e assim por diante. Você que assistiu Harry Potter e tá apoiando isso, J.K. não ia gostar não, hein? Por isso que você não recebeu sua carta de Hogwarts. O fim da cultura. Gente, quando eu falo fim da cultura, não é só a cultura. É sobre o corte de bolsas escolares, projetos sociais, projetos educacionais, limitando a cultura somente para as classes mais hegemônicas. Destruindo a história, porque um país que não sabe a própria história é um país mais fácil de governar, certo? Você que ficava desdenhando da sua professora de história, por isso você tá fazendo merda hoje em dia. Em Harry Potter nós temos isso com a famosíssima Dolores Umbridge, que chega na escola e começa a colocar um monte de outras regras para que as crianças não aprendam a se defender. No nosso caso, a nossa forma de se defender é com conhecimento, e assim nos deixando despreparados para saber como votar, para saber como lidar com essa situação e para poder questionar o elitismo, que é o desprezo também pelo que eles consideram fracos. Eu pareço fraca para você? Avada Kedavra! O culto à morte. Não, gente, não é a morte das relíquias da morte. É a morte real, gente. As pessoas se tornam apáticas à violência. As pessoas se tornam apáticas à morte. Um morre e ninguém mais se importa. Uma chacina e as pessoas começam a achar isso normal.
E isso é preocupante, tá? Vocês lembram do Ron Weasley ouvindo o rádiozinho pra ver se a família dele estava morta? Today, Jason and Alison Denbright. Wingardium Leviosa. E por último e não menos importante, o discurso de ódio. Muitas pessoas acham que palavras não têm importância, mas elas têm. Quando você é uma pessoa de destaque, assim como em Harry Potter, Dolores Umbridge, o primeiro-ministro, tudo que você fala atiça as pessoas. Às vezes as pessoas fingem serem pessoas boas, às vezes as pessoas guardam os seus preconceitos, as suas mágoas, as suas angústias. E quando elas escutam uma pessoa famosa, uma pessoa com visibilidade, tudo isso vem à tona. Essas pessoas, elas afirmam que aquilo lá é certo. Um exemplo grande disso é Dolores Umbridge. Antes dos Nascidos Trouxas serem caçados, Dolores Umbridge guardava seu preconceito aqui. Mas quando o governo assumiu do novo ministro, que era um comensal da morte, ela se sentiu livre para soltar todos os seus demônios e legitimou tudo o que ela estava fazendo. Dolores Umbridge imprimiu cartilhas sobre o perigo que os trouxas causavam a uma sociedade bruxa. Uma sociedade que vocês conhecem como uma sociedade conservadora, seja no nosso mundo, seja no mundo bruxo. Na ditadura militar, assim como em Harry Potter, as pessoas foram caçadas, as pessoas foram torturadas e as pessoas foram mortas. Então, por mais que Harry Potter nos passe várias mensagens, essa é uma das mais importantes. Então, cuidado com quem você apoia e cuidado com as ideias que você acredita. Porque às vezes você pode estar sendo um comensal da morte, às vezes você pode estar sendo uma Dolores Umbridge, às vezes você vai ser a própria mão que vai matar o Fred, professor Lupin. E agora vocês devem estar perguntando, eu falando sobre tudo isso, sobre governo autoritarista, sobre o fascismo, e por que eu estou vestida de Narcisa Malfoy. Sabe por quê? Porque Narcisa nos ensinou uma mensagem muito importante. Nunca é tarde para fazer o certo. Um beijo, e esse é o Mavu Show. Nox. Is he dead? Is he alive? Draco, is he alive? Ai, meu Deus. Matheus, você não me avisou que meu dente estava sujo. Eu gravei o vídeo inteirinho com o dente sujo de batom.